galera, bom dia! Bora lá começar. Quarta-feira tá aí, semana tá voando, já Natal, Ano Novo, e aí? Vamos acelerar que o bicho tá pegando. Dia super abençoado e produtivo aí pra todos nós. E aí galera, bora lá? Então, algumas pessoas me perguntaram ontem com relação ao Vaio, né? Os notebooks novos aí que estão aí no mercado. Só uma observação, não é a Sony mais que fabrica. Agora quem tá montando é a Positivo. Dizem que é a mesma qualidade da Sony, que os projetos é o mesmo, que a divisão de notebook foi separada. Mas a gente já pegou alguns aqui, já até mostrou inclusive aqui nos stories. Não é a mesma qualidade. Inclusive eu já mostrei até que nos stories eu tinha pegado alguns Sonys até com problema, outros para formatar. E a gente verificou as placas, assim, a qualidade não é a mesma. Tem aquela mesma tendência de todas as marcas de compactar as placas. O que eu não gostei foi a questão do desempenho. O desempenho eu acho que fica muito a desejar para uma máquina dessas configurações. Então eu peguei um i5 e um i3, naveguei em ambos e não entregou lá esse desempenho todo. E isso tem acontecido recorrente, mas é de uma maneira geral, com todas as marcas. Processadores bons, i3 e 5, mas entregando um desempenho bem abaixo. Qual é que não saiu, hein? Vamos de curiosidade agora, vamos falar um pouco para vocês sobre processador de PC e de notebook em resumo. E o que está acontecendo hoje, o que é a tendência? O processador basicamente é feito de transistor. Então lá atrás, quando começou a fabricar, conseguia se colocar uma quantidade X de transistores dentro de um encapsulamento, que é o processador. Com a nanotecnologia e o passar dos anos, com o passar dos anos, conseguia se colocar cada vez mais transistores dentro do encapsulamento, porque a nanotecnologia permitia diminuir o transistor, só que isso está praticamente no limite. Então, agora no ano de 2022, então não tem como mais, vai chegar um limite que não tem como mais, a nanotecnologia não vai permitir mais diminuir os transistores. Então a tendência é a gente passar para uma nova geração de processadores, os que estão aí, 3, e 5, e 7, os AMD... Como não tem mais espaço, a tendência agora é vir os processadores novos. Vai ser o i9 e daí pra frente a gente não sabe. Só que provavelmente o encapsulamento que antes era menor vai ficar bem maior porque eles vão querer mais potência. Aí que começa o BO, porque você tem muita potência num espaço pequeno, você tem uma geração de calor muito maior. E calor é o calcanhar de Aquiles para equipamento eletrônico. Notebook, celular, TV, é o que fode com o equipamento. E aí pessoal, olha só esse Keybex aqui, é um Mobile 5000. Esse notebook aqui, eu vou contar o caso pra vocês. Ele chegou aqui, mas ele tava muito podrão, a gente já deu um grau nele. Mas é uma máquina que tá tendo a garantia, mas deu alguns probleminhas. Vou explicar aqui o que rolou. Esse Keybex dele tá tendo a garantia, mas ele tentou mandar pra lá, mas é uma luta pra conseguir falar lá na garantia que ele desanimou da vida. E ele tinha urgência na máquina, trouxe. E o notebook dele que ocorreu, a fonte dele gerou um curtozinho na placa. E eu até troquei uma ideia com o cliente pra ver se ele mandava o notebook para garantia, mas ele não queria não, ele queria resolver por aqui, que ele tava com pressa. E eu até falei pra ele que ia ficar um pouco salgado, porque além do problema da placa, queimou o carregador e ferrou com a tela dele. A tela dele não chegou a queimar completamente, mas quando você acionava o sistema ela ficava toda roxa, toda cheia de listra. Então aí no caso teve que trocar a tela, fazer o reparo e um carregador novo. Mas enfim, né, ele quis fazer, a gente fez aqui, atendeu ele. Maquininha top, um Core i5 aí de quarta geração. Muito bom esse notebookzinho, é tipo um Ultrabook, né? Ele é bem fininho. Então quem precisar de garantia aí, se tiver no período já tá sabendo, né? Fica lá em Salvador, viu? Se precisar. Infelizmente tem umas garantias que é complicado, né? A respeito disso, queria comentar com vocês que teve uma mudança recente na garantia da Positivo Informática. Para quem não sabe, se você comprou um notebook, celular, qualquer aparelho da Positivo, no caso da Positivo, você tem que ligar lá primeiro, antes de qualquer coisa, e eles vão te encaminhar para alguma assistência. Se eles não tiverem nenhuma assistência credenciada aqui para atender o modelo do seu notebook, eles provavelmente vão pedir para você enviar para fora. Se for comprar notebook novo, fica ligado com essa questão de garantia, beleza? Porque aqui em Aracaju só tinha a garantia da Positivo que atendia em uma loja que era credenciada, só que agora eles mudaram o sistema e tá como eu falei, né? Você tem que ligar lá antes. A Lenovo, normalmente eles mandam um técnico na casa da pessoa. Se for a Samsung tá pedindo para enviar tudo para fora, tanto celular como notebook também. Aí pessoal, plaquinha de um MacBook Pro
Essa daqui é um Core i5, essa maquininha aqui não está ligando. Normalmente os Macs também precisam de uma atenção, porque apesar de serem máquinas muito boas, eles acumulam muita fuligem. Apesar de ser uma placa bem robusta, vocês podem ver que a quantidade de sujeira é grande. Os capacitores do Mac normalmente são até menores que os dos notebooks mais comuns. E você percebe que aqui essa fuligem pode juntar uma umidade aqui e até gerar um curto na placa. Assim de longe tá tudo bacana, mas eu vou aproximar para vocês verem a quantidade de zinabra que já tem nos componentes, ó. Então isso aqui é por conta da umidade que vai juntando e provavelmente essa placa gerou curto por conta disso, ó. Vocês podem ver os terminais como é que estão, ó. A placa mãe, pessoal, desse MacBook é igual a esse aqui. Esse aqui é um outro que a gente chegou com a pane aqui. Eu vou explicar para vocês o que rolou com esse outro MacBook aqui. Esse outro MacBook, ele chegou aqui com dificuldade para ligar. Então, normalmente assim, essas placas quando chegam no limite, elas saturam muito, a pessoa vai usando, e ele começa a apresentar essas falhas. Em alguns casos, ele danifica o processador, que é o BGA. E a solução do problema, se de fato fosse o BGA, era fazer a troca do chip ou tentar rebalar, mas o ideal mesmo é fazer a troca. Só que esse negócio de BGA meio que se tornou um mito, porque antigamente, quando não se tinha tanto conhecimento em eletrônica, então antigamente, como não se tinha tanto esse conhecimento técnico, tudo para os técnicos era BGA. Então assim, quem começou na vanguarda, começou a estudar, viu que era mito esse negócio de BGA. BGA está acontecendo nas placas modernas de hoje em dia. E eu falo isso de experiência, né? Porque assim, de 10 máquinas que a gente pega, quanto não tem reparo, uma ou duas que é problema de BGA. Na maioria é curto generalizado devido à falta de manutenção. Começa a esquentar e sai fritando tudo a placa. E eletrônica, tem que ter paciência, porque tem placa que você tem que vir fazendo, analisando circuito a circuito. Então isso demanda tempo. Mas assim, a gente já conhece alguns caminhos, alguns atalhos que você pode tomar, mas não é sempre que você consegue fazer isso. A grande maioria das placas é passível de reparo. Agora a gente tem que sempre analisar. Nossa, hoje tá braba a gagueira, viu? A gente tem que sempre analisar para ver se é viável, se vale a pena fazer um reparo. Porque assim, a gente vendo a viabilidade, às vezes tem reparo que fica mais caro que comprar uma placa mãe nova. Então a gente orienta o cliente. Esses tempos mesmo passei um orçamento para um cliente e falou: nossa, esse valor eu compro quase com uma máquina nova. Expliquei para ele a situação, a máquina dele valia até mais, a máquina no padrão da dele valia uns R$2.500. Tem gente que prefere arrumar, prefere gastar 800 mil, arrumar com a placa zero, mas tem gente que acha caro, prefere ir lá e comprar um novo. Se o cliente traz uma máquina, não importa se ela é da mais top ou a mais safada, a gente vai fazer o levantamento para passar o orçamento para fazer o negócio ficar bom. Se o cara quer gambiarra, eu não faço aqui, procura outro lugar, tira uma segunda opinião, aí é com o cliente. Sim, a gente passa o orçamento, tem gente que acha ruim, igual foi o caso desse cliente que achou um absurdo, mas tem gente que gosta da máquina, não importa. O cara vai lá, quer fazer, não manda fazer. Às vezes eu falo pro cliente, ó, não compensa, não vale a pena, não tem problema não, gosto, pode fazer. Reparo eletrônico no geral compensa demais, pessoal. A maioria dos reparos que a gente faz aqui, a gente fica muito feliz, porque a maioria das máquinas duram mais de 2, 3 anos. Teve reparo que o cliente voltou depois de 5 anos aqui para consertar a mesma máquina que foi reparada aqui há tanto tempo. Essa plaquinha aqui é aquela do Acer que eu mostrei para vocês ontem, que tá ligando, a tela ficando um brilho, mas não aparece a imagem. Olha só, a máquina nova, mas olha a quantidade de sujeira no cooler. Um outro detalhe entre a diferença da placa E e a ES é o tamanho. A placa do ES ela é uma placa mais robusta, vocês podem ver que ela tem bem mais componentes. Já a placa do E15, que é o do Core 3, ela é bem menor, ela é bem mais compacta que essa daqui. Eles são bem parecidos, né? Um é o E15, o outro é o ES15. Então, lembrando, quem for adquirir um equipamento desse, o ES tem uma qualidade melhor com relação à robustez. Então, a gente já confirmou que realmente é problema no LVDS. A gente vai fazer a análise, vai ver o que precisa trocar certinho e vai passar para o cliente. Se ele aprovar, a gente finaliza e eu mostro aqui para vocês. Então, vocês podem perceber que uma máquina aparentemente nova, né? Já está com essa obstrução, essa quantidade de sujeira. Isso dificulta na dissipação do calor e provavelmente foi uma das coisas que fez agravar esse problema no LVDS.